verdade, irmãos, me sinto também do isqueiro neste lugar. Mas o meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. Não há que eu aguente. Não há que eu aguente. A certa altura Deus fala com Moisés. Desce no monte de Sinaí. A presença de Deus foi tão forte que aquele monte não aguentou. Ele teve que estremecer. E hoje a presença de Deus vai fazer estremecer a igreja dos Machados. Porque eu sinto a unção de Deus. Eu sinto o fogo do Espírito Santo neste lugar. Houve uma guerra no céu. Houve uma guerra no céu. E Deus lançou o diabo do céu à terra. E o diabo, com a sua cauda, conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Mas hoje neste lugar vai sair daqui sozinho. Vai sair daqui humilhado. Vai sair daqui pisado pelo poder da unção do Espírito Santo. Eu sinto a Deus neste lugar. Meu Deus, onde estou posto? Deixa-me, irmão. Onde estou posto? Mas sinto a força do Espírito Santo. Deixa-me, sinto o poder de Deus. Sinto a glória de Deus. Não há ninguém que pague. Não há ninguém que pague esta alegria. Quantos dizem amém? Amém? Quantos dizem glória a Deus? Eu sinto a unção de Deus aqui. Vou falar o poder de Deus sobre a sua criação. Se Deus é contigo, as enfermidades não podem. Se Deus é contigo, os problemas não podem. Bendito é Deus para sempre. Então, para não ser mais canso, eu vou ler a palavra. Estejam atentos à palavra, porque eu vou prolongar um pouco na leitura e vocês não falem com nada, porque depois eu vou fazer uma pergunta. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 1, e eu vou ler por aí abaixo. Diz assim a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face dos abismos. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o poder da palavra. Amém. O poder de Deus. Amém. É no nome do Senhor Jesus. Amém. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E vi Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E vi Deus que era bom. E disse Deus: aleluia! A palavra de Deus é criativa. A palavra de Deus coloca onde não há. A palavra levanta, a palavra restaura, a palavra fortalece. Eu sinto a Deus aqui. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom, e
foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Bendito é Deus. E seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para iluminar na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar a noite, o dia, e o luminar menor para governar a noite. Ou seja, que Deus criou o sol e a lua. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E vi Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Um aplauso para eles. Quantos dizem amém? Amém. Quem ouviu a palavra de Deus? Amém. Bendito é Deus. A Bíblia diz que quando Deus falava, as coisas aconteciam. Amém. Diz Deus: haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas, houve separação entre as águas. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Ele criou o céu e Ele criou a terra. No céu Ele criou o sol e a lua e as estrelas. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que na terra Ele cria os mares. E a Bíblia diz que faz separação entre as águas. O poder de Deus é grande. Amém. Ele não precisou de engenheiros. Ele não precisou de arquitetos. Somente com a sua palavra. Amém. Somente a sua palavra. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que disse à terra: produza a erva. Produza a erva verde. E as coisas aconteciam. E agora faço uma pergunta à igreja. Se Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, será que Ele não tem domínio sobre a sua criação? Amém. Será que Ele não tem domínio sobre a sua criação? Amém. É verdade, Deus. Aleluia. Ele domina todas as coisas. Amém. O poder de Deus é grande. Amém. Bendito é Deus para sempre. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Moisés vai tirar o povo de Israel, que está escravo no Egito. A Bíblia diz que os traz. E a Bíblia diz que veio a fugir das tropas de Faraó. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que ele veio com medo das tropas de Faraó. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Moisés leva o povo. Chega a um ponto, glória ao nome do Senhor, que se encontra com o mar vermelho. E as tropas de Faraó à sua trás. A Bíblia diz que Moisés vê aquele mar e ele pensa em desistir. Ele pensa em terminar. Aleluia. Bendito é Deus para sempre. E agora a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Deus olha para a aflição de Moisés. Mas como Ele domina todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém. A Bíblia diz que abriu aquele mar e o povo pôde passar em seco. Aleluia! Ele criou os mares. Ele domina sobre os mares. Se além. Amém. Amém. O domínio de Deus sobre a sua criação. Amém. 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 Eu sinto a Deus neste lugar. Amém. O domínio de Deus sobre a sua criação. Meu Deus, aquele povo passou em seco. Passou em seco, meu Deus. É o poder de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Segue tocando. Eu sinto a Deus neste lugar. O domínio de Deus sobre o mar. Recordam-se quando Jonas vai fugindo para Tarsis? Sim ou não? Amém. A Bíblia diz que Deus envia uma tempestade naquele mar. Oh glória! Oh glória! Ele domina todas as coisas, igreja.
Ele tem domínio sobre todas as coisas. Bendito é Deus para sempre. O domínio de Deus sobre as águas. Deus tem poder. Se olha, se Ele criou, Ele tem domínio. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Elias determinou por ele próprio uma sequidão por 3 anos e meio. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Deus fala com ele e diz: Elias, vai-te pôr junto ao ribeiro do Querite, porque eu já, meu Deus, eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu já ordenei aos corvos, ai Pai, eu já ordenei aos corvos que te sustentem pela manhã com carne e pão, e te sustentem pela noite com carne e pão. Amém. O domínio de Deus sobre a sua criação. Como Ele domina as coisas, irmãos, a teu favor. A favor da sua igreja. Ele usa a sua criação. Ele usa a sua criação. Eu sinto a Deus neste lugar. O domínio de Deus sobre as aves. Aqueles corvos, glória ao nome do Senhor. Sabemos que os corvos, irmãos, se alimentam de carne. São carnívoros. Mas a Bíblia diz que Deus toma aqueles corvos e faz-nos transportar carne a Elias. É forte, irmão. Para quem entende é forte, é forte. Amém. Amém. Bendito é Deus para sempre. Recordam-se daquela passagem em que Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo? Negou 3 vezes a Jesus Cristo. E sabes, igreja de Deus, o que usou Deus para despertar a consciência de Pedro? Sabe, a igreja de Deus usou um galo. Ai meu Deus. Com o cantar do galo despertou consciência a Pedro. A criação, o domínio da criação. O domínio de Deus sobre a sua criação. Deus é poderoso. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Porque Ele criou e Ele tem domínio. Se Ele criou, Ele tem domínio. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que houve um decreto na Babilônia. Aquele que adorasse a Deus durante um mês, antes de um mês, era posto na cova com os leões. E a Bíblia diz que dentro do tempo deste mês, Daniel foi achado orando. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Amém. E a Bíblia diz que tomaram a Daniel e o lançaram naquela cova juntamente com os leões. Meu Deus. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que aquele rei fica preocupado com Daniel. E diz que pela manhã corre àquele poço, àquela cova, e diz: Daniel, será que o teu Deus te livrou? O meu Deus vive eternamente. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O domínio de Deus sobre a sua criação. Não temas, não sei o que estás passando. Não temas o teu problema. Não temas ao teu fracasso. Não temas à tua debilidade. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Entender? O domínio de Deus sobre a sua criação. A Bíblia diz que houve um povo, o povo de Israel, se acampou numa cidade. E aquele rei temeu, porque o povo de Israel era muito. Amém? O povo de Israel era muito. E então Balaão, tinham fé com Balaão, porque aquilo que ele amaldiçoava, as coisas aconteciam. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que o rei daquela cidade chama a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Quantos estão entendendo a palavra?
Glória a Quantos Deus. estão entendendo? Amém. Um aplauso, um aplauso. Glória a Deus. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Balaão vai em direção àquela cidade, em direção àquele rei, com a intenção de amaldiçoar. Oh glória! Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Oh Espírito Santo! Glória a Deus. Bendita é a tua glória! E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Balaão toma a sua jumenta e vai em direção àquele rei com a intenção de amaldiçoar. Mas a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que aquela jumenta observa um anjo. E a Bíblia diz que aquela jumenta se desviava. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que havia uma parede de um lado e uma parede do outro. E a Bíblia diz que aquela jumenta queria se desviar do anjo e apertava a perna de Balaão contra a parede. Oh glória! Eu sinto a Deus neste lugar. Amém. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que chocou a jumenta por 3 vezes. Chicoteou, maltratou a jumenta. Meu Deus vem aqui e Ele tem que usar. Ele tem que manifestar o seu poder. Ele tem que manifestar a sua glória. Amém. Então toma da boca daquela jumenta e diz: porque me bates? E ele diz: estás gozando comigo? E ela responde: não sou eu a tua jumenta, alguma vez fiz isso? O poder de Deus falando pela jumenta. O poder de Deus é grande. O poder de Deus é grande. Tudo isto para que aquele povo não fosse amaldiçoado. Tudo isto para que aquele povo não fosse amaldiçoado. Não sou eu a tua jumenta, alguma vez fiz isso? Não. No momento diz não e reconhece, Deus lhe abre os olhos e vê um anjo com a espada desembainhada. E o anjo disse, Deus disse: se não és jumenta, certamente morrerias. E ela a conservava com vida. Amém. Glória a Deus. O domínio de Deus sobre a sua criação. É tremendo, irmãos. É tremendo. O domínio de Deus sobre a sua criação. Eu sinto a Deus neste lugar. Amém. Bendito é Deus para sempre. Santo! Aleluia! Amém. Está uma unção poderosa neste lugar. Amém. O domínio de Deus sobre a sua criação, igreja. Como Deus trata. Ele usa quem quer, quando quer, como quer. Glória a Deus. Deus usa quem quer, onde quer, como quer. Porque tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Porque dele, por ele e para ele, diz a Bíblia que são todas as coisas. Eu sinto o fogo de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Amém. A Bíblia diz que Ele também criou as árvores, Ele criou as plantas. Sim ou não? Amém. A Bíblia diz, glória ao nome do Senhor. Sabemos, irmãos, quando Deus fala com Jonas, e ele foge para Tarsis. Sim ou não? Amém. Mas aí foi a primeira vez que Deus falou com ele. Pela segunda vez ele vai e ele prega a palavra. Ele prega a palavra de Deus. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Jonas queria fazer a vontade de Deus, mas porém não queria que aquele povo se arrependesse. Segundo o meu conhecimento. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem glória a Deus? A Bíblia diz que ele prega a palavra. Porque aquela cidade estava a ponto a ser destruída. Então Jonas esperava a destruição daquela cidade.
Mas ele prega a palavra. Ele prega a palavra e o povo se arrepende. Agora ele prega a palavra e sai um pouco, se distancia para ver o que acontece àquela cidade, olhando para que Deus destruísse aquela cidade. E a Bíblia diz que lhe sobreveio um sol. Deus criou o sol. Ele também tem domínio sobre o sol. É tremenda a glória de Deus. É tremenda a glória de Deus. Diz que lhe sobreveio o sol. E agora ele está irado, porque o sol lhe dava. Então, como Deus tem poder sobre as plantas, porque foi Ele que criou. Deus, glória ao nome do Senhor, toca e faz brotar uma planta onde Jonas usufruía, desfrutava da sombra daquela árvore. Eu sinto a Deus aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. Bendito é Deus para sempre. Então, como Deus criou todas as coisas, e Jonas já está contente, porque tem o seu abrigo, porque o sol já não dá. Deus também criou os insetos. Deus criou os insetos. E tudo faz parte da sua criação, e Ele tem domínio sobre toda a sua criação. Amém. Então, Deus envia um inseto, um bichinho, irmão. O poder de Deus é grande. E aquele bicho toca naquela planta. E aquela planta morre instantaneamente. E Jonas fica irado. Senhor, que é isto que se passa comigo? Amém? Ficou irado, igreja. Amém. Digam para Deus, amém. Amém. É preciso saber que a igreja está aí. É preciso saber que a igreja está aí. Amém. A unção de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. E a Bíblia diz que toca e aquela planta morre. E Jonas fica irado. Então, como Deus trata, irmão? Como Deus trata? Os tratos de Deus são poderosos. Amém. Só para quem conhece. E a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que ele fica irado. E Deus fala com ele. Como Deus falou através daquela planta com Jonas. Jonas, estás assim por uma planta que não plantastes, não semeastes, não tiveste trabalho com ela. Quanto mais eu pelo meu povo de Nínive, 120 almas. O trato de Deus sobre a sua criação. O trato de Deus sobre a sua criação. Como Deus falou por intermédio daquela planta. Como Deus tocou nos Jonas com aquele sol. Como Deus morreu, fez morrer aquela planta com aquele bicho. E aquela planta morreu. O domínio de Deus sobre a sua criação. O domínio de Deus sobre a sua criação. Deus tudo pode. Tudo pode. Não há que eu aguante. Não há que eu aguante. Não há que eu aguante, igreja. Olha, algo Deus me está dando para dizer. Nem a morte eu consegui parar. Nem a morte, nem a morte. A morte pôde contê-lo por um dia. A morte pôde contê-lo por 2 dias. Mas ao terceiro dia o sepulcro teve que arrebentar. Amém. A unção de Deus é grande. O poder de Deus é grande. Eu sinto o fogo de Deus aqui. Eu sinto o mover do Espírito Santo. Aleluia. O domínio de Deus sobre a sua criação, igreja, é importante. É importante. A Bíblia diz: Deus criou a terra, sim ou não? Amém. Será que Ele não tem domínio sobre a terra? Sim ou não? Amém. Com alma é para Deus. Amém. É para Deus, não é para mim. Amém. Deus tem domínio sobre a sua criação. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles procuravam um lugar para orar. E a Bíblia diz que quando eles caminhavam, havia uma criança
que tinha um espírito de adivinhação. E quando os via passar, ele dizia: este homem verdadeiramente é um homem de Deus. Mas Paulo sabia que era um espírito. Mas ele teve paciência. Aguentou. E assim por muitas vezes. Mas chegou um tempo que Paulo não teve paciência. E disse: sai dela, espírito imundo. O espírito sai dela. Mas agora há um problema. Porque havia uns homens que recebiam lucro através desta menina. Porque tinham um espírito de adivinhação. E então angariavam dinheiro através dela. E os seus homens, os seus senhores, vendo que já não lhe davam lucro, ficaram arreliados com Paulo. A sua ira se acendeu com Paulo. Então programaram fazer um laço contra Paulo. Amém? Então pagaram, subornaram os homens para dizer blasfémias contra Paulo. Então Paulo é prendido, é chicoteado, é maltratado, é levado para a prisão. Eu sinto a Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. E agora a Bíblia diz que Paulo e Silas ficam atados, juntam um tronco dentro daquela cadeia, acorrentados pés e mãos. Mas Satanás não pôde fazer uma coisa. O pior é ele se esqueceu. O pior é Satanás se esqueceu. Atou as suas mãos, atou os seus pés. Mas uma coisa ele não pôde fazer, que era para ter feito, mas não teve habilidade, ainda teve astúcia. Amém? Amém. Eu sinto a Deus neste lugar. Ao canto da meia-noite, eles decidem cantar. E cantam um hino tão importante que se ouvia naquela cadeia toda. Amém. Então Deus teve que se mover. Não há quem pare, não há quem aguente a glória de Deus. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Amém. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Glória a Deus. Serão os leões. Amém? Serão os perigos deste mundo. Amém. Ninguém pode contra a tua vida. Porque em ti está o sangue do Cordeiro. Aleluia. Bendito é Deus para sempre. Então o Paulo começa a cantar. E a Bíblia diz como Deus tem, Ele criou a terra. E Ele tem domínio sobre a sua terra. Sim ou não? Amém. A Bíblia diz que Ele canta. E agora Deus manda um terremoto naquela cadeia. Deus manda um terremoto, igreja. Como Deus tem domínio sobre a sua criação. Ele usa a sua criação para libertar a Paulo e a Silas que estão acorrentados. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Um terremoto, igreja. Um terremoto para favorecer a vida de Paulo. O domínio de Deus sobre a sua criação. Ele criou os céus e a terra e tudo o quanto existe neste mundo. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Que cuidamos nós que somos. Vimos a glória de Deus, o poder de Deus. O que cuidamos nós que somos. Amém? Então Deus fala, já falei sobre toda a criação. Não falei do homem. Vou falar do homem. Um aplauso para Deus. Sinta a unção de Deus aqui. Sinta o poder de Deus aqui. Vimos, irmãos, o poder de Deus sobre a sua criação. Amém? Amém. Sim ou não? Amém. E agora, já falei dos animais, já falei das árvores, das plantas. Vou falar o que Deus tem para o homem. Quer ouvir? Amém. Quer ouvir o que Deus tem para o homem? Para o ser humano? Olha aqui, diz a Bíblia no livro de Tiago, e no capítulo 4, e no versículo 3, diz assim: e agora vós que dizeis,
Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Vós, está falando para a humanidade, vós dizem, a tal ano vamos a tal cidade e lá contrataremos e lá ganharemos. Os planos do homem, os planos do homem, os planos do homem. Amém. Diz, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Se Deus não estiver nos nossos planos, nada é. Se Deus não estiver nos nossos planos, nada acontece. E a Bíblia diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Deus diz, o que é a vossa vida? Querem saber o que é a nossa vida? É forte, irmão. Querem saber o que é a nossa vida? A Bíblia diz que é como um vapor que aparece por algum tempo e depois desaparece. Entendeu? A Bíblia diz que nós somos como um vapor que aparece por algum tempo e depois desaparece. Eu sinto a Deus neste lugar. Para quê? Para quê tanta labuta? Para quê tanta ira? Para quê tanta palavra contra? Se somos vapor, somos um vapor que aparece por algum tempo. Somos um vapor que aparece por algum tempo e depois desaparece. É forte, irmão. É forte. Amém. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que nós somos, igreja. Não somos nada. Bendito é Deus. Deus te amo. Amém. Olha, irmãos, é a Bíblia que o diz. Se fosse por minha capacidade, eu não dizia, porque não tenho esta ousadia, não tenho esta capacidade. Mas é Deus que está tomando neste lugar. Por isso digo. Por isso falo. Porque é Ele que manda. É Ele que ordena. Eu sinto a Deus neste lugar. Glória a Deus. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes 3:18. Disse, oh meu Deus, isso é forte, irmão. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que em si mesmo são como os animais. Ai meu Deus. Está a igreja? Está aí alguém? Amém. Alguém ouviu palavra? Amém. Meu Deus. A Bíblia diz, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa provar e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Ai meu Deus. Olha, peço desculpa da minha parte desta palavra. Deixa-me. É forte, mas é Deus que está falando. Não somos nada. Um animal atravessa uma estrada, vê um carro, despachou. E nós, diferença temos entre os animais. Somos mais fortes. Conseguimos amalgar um carro com o nosso corpo. Conseguimos destruir um carro com o nosso ser. Diz-me tu, qual é a vantagem que tens sobre o animal? Diz a Bíblia. Que vantagem tens tu sobre o animal? Eu sinto a Deus neste lugar. Olha o que a Bíblia diz. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um,
assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. É a Bíblia que o diz, não sou eu. A vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma. Por que tanta preocupação? Porque tudo fica nesta terra. Tudo fica nesta terra. Eu sinto a Deus neste lugar. A vantagem do homem não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Qual é a diferença? Qual é a vantagem que tens sobre os animais? Não somos nada. Deus está falando assim para que nós reconheçamos que nada somos. Somos como aquele vapor que aparece por um tempo, mas depois desaparece. E os propósitos do homem, se Deus não estiver, nada é. Ai meu Deus, preciso da vossa ajuda. Os propósitos de Deus, os propósitos do homem, sem Deus nada é. E nada pode ser realizado se Deus não estiver. Se Deus não estiver na vontade. Se não for da vontade de Deus, nada se faz. Ainda que armes muitos planos, ainda que andes, ainda que procures, mas nada vai avante se Deus não está. Amém. Porque Ele domina todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Está aqui Jesus. Amém. Veja um pouco a igreja distraída. Digam para Deus, amém. Amém. Mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Vou mostrar o domínio de Deus sobre o homem. Glória a Deus, aleluia. Sim, amém. Glória a Deus. O domínio de Deus sobre o homem. Meu Deus. A Bíblia diz que um povo queria construir uma torre cujo topo chegasse ao céu. Amém. Esta era a vontade dos homens. Aleluia. E a Bíblia diz que estão construindo. E Deus veio passear pela terra e observa aquela construção. Mas como não era da vontade de Deus, meu Deus, quando não é da vontade de Deus, nem que faças o que fizer. Nem que faças o que fizer. Quando não é da vontade de Deus, nem que faças o que fizer. A Bíblia diz que agora Deus, como tem domínio sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele, Deus confundiu a linguagem. E agora naquela construção, imagino eu, um pedreiro a pedir um martelo. Amém? Amém. Sabes o que lhe dariam? Uma estaca, uma talocha, porque não se entendiam, porque Deus lhe confundiu a linguagem. É forte, igreja. O domínio de Deus sobre a sua criação. Como Deus domina sobre todas as coisas. Onde vais a ir? Diz-me tu. Onde vais a ir? Sejas como Moisés, que disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Amém. Glória a Deus. Porque quando saímos sem a presença de Deus, ai meu Deus, Aleluia. me recordo de uma passagem que havia uma pessoa endemoniada, diz a Bíblia, e alguém se aproxima e diz: sai em nome de quem Paulo prega. E aquele demônio disse: conheço a Paulo, mas a ti não te conheço. Sabes uma coisa? Levaram uma sova. Ainda digo outra expressão um bocado mal. Judiou com eles. Aleluia. Amém? Amém. Onde possas ir, vais acompanhado com Deus. Amém. Porque aí vais trazer vitória, levar vitória. Amém. Amém. Peço desculpa ao tempo, irmão. Só mais um ponto e você. Está aqui Jesus. Amém. Estamos num tempo difícil. Olhamos para as notícias. Estão acontecendo coisas horríveis.
é problemático, é dificultoso, coisas piores estão para acontecer. Coisas piores estão para acontecer. Já há fome, já há terremoto, peste, guerra. E a Bíblia diz que ainda estão para acontecer coisas piores. Querem acontecer? Falei sobre a criação. E agora também Deus vai falar. Onde é que está? Aplaude para Cristo. Oh, irmão, ainda estamos bem. Ainda estamos bem. Se as coisas continuarem como estão, vamos indo bem. Porque vêm dias horríveis. Vêm dias perigosos. Deus está falando por um inútil que nada merece. Deus está falando por uma criança, para você, para a sua vida. Receba da parte de Deus. Vêm tempos difíceis. Vêm tempos perigosos. Prepare-se. Isto não é nada. Isto não é nada. Porque vou ler a Bíblia. E no livro de Mateus. E no capítulo 24. E no versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Glória a Deus. Amém. É a Bíblia que o diz. Amém. Agora diz assim no 29. Falei sobre a criação. A criação vai ser destruída. A obra de Deus vai ser destruída. Glória. Bendito é Deus. Amém. E diz a Bíblia, no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Prepare-se, prepare-se. Quando o sol escurecer, quando as estrelas caírem, meu Deus, mas para que isto não aconteça, a igreja dos Machados, a igreja do Sobral, a igreja de Santo Aleixo, prepare a sua vida, prepare o seu coração. Amém. Não quer ser mais canso, não quer ser mais canso. Fecha os teus olhos e pedi um coro aos jovens, aquele coro que diz assim: a Ele a glória. Toda a igreja. A Ele a glória. A Ele a
Aleluia. Deus está aqui. Acenda essas luzes. Toma o seu assento. Quem pode com o nosso Deus? Nem morte. Nem morte. Obrigado. Quem tem propósito de Deus não para. E ninguém o para. Avô, quem tem propósito de Deus, ninguém o para. E ninguém o pode parar. Eu sinto a presença de Deus. Vou contar um testemunho sobre a minha vida. Onde o diabo queria paralisar. Onde Satanás queria arrancar. Mas Deus é poderoso. Ele tem domínio sobre a sua criação. Deus permitiu que Daniel fosse colocado dentro daquela cova. Igreja de Deus, toma atenção. Deus permitiu que Daniel fosse colocado dentro daquela cova com os leões. Mas ele tinha a solução, fechando a boca daqueles leões. Deus por vezes permite coisas, mas só Ele entende. Só Ele entende. Irmãos, contar glória ao nome do Senhor. Que estou em Espanha trabalhando. Isso foi em 2020 ou 2021. 2021. Estou deitado. E Deus me dá um sonho. Em que havia a minha mulher separada de mim. Separada de mim, é verdade. Porque havia uma lei, uma tradição que me separava de mim e dela. E eu no sonho, de verdade, irmãos, não tenho vergonha. É para a glória de Deus. Parecia verdade. E dizia: Senhor, como é possível? Porque eu a vejo, havia noutra vida, e passava por ela e nem sequer me falava nada. Irmãos, é verdade. Não me conhecia, não me reconhecia. E dizia: Senhor, como é possível? Se o meu pai e a minha mãe era tudo para ela gostava do meu pai e da minha mãe, como é que é isto possível? Bendito é Deus para sempre. Eu acordo, irmãos, chorando. Parecia verdade. Eu digo para a glória de Deus, irmão. Quando despertei, que sossego, que paz. Eu abracei-a, deixava, abracei-a. Acontece, Igreja de Deus, que estou aqui, ao fim de um mês para aí. Estou na casa do meu avô. Falámos a respeito de um cordão para mim. Mandei fazer. O meu avô falou com Elias, filho do Marinho Gabarras, Deus o perdoe. Bendito é Deus para sempre. E faço um cordão, 250 gramas. O meu avô falou com ele e dei-lhe a morada. Então regresso para a minha casa. Isso foi no dia 8 de abril, quando mandei fazer. A Bíblia diz, e depois diz, conta o testemunho, no dia 23 de junho, o Benjamin liga-me: Caixinha, olha, vem aqui, já chegou o teu cordão. Com a maior alegria do mundo. Vou, chego o cordão, ponho nela. Olha, irmãos, olhem para a minha mulher neste dia, deixar que é verdade. Me senti orgulhoso dela.
Porque neste dia estava linda, deixado, estava preciosa. Satanás queria destruir, Satanás queria separar, conforme aquele sonho aconteceu. Vou bem, Igreja de Deus, vou ultrapassar um carro, nunca mais vi nada. Olho para dentro do carro, vejo tudo disparado, um para um lado, outro por outro. Vejo a minha Antônia, aquilo é 1 quilo de carne, Igreja de Deus. Vejo-a, vejo que está morta. Agarro da criança e penso que está morta. O calor era abrasador. Ponho a criança no alcatrão. O alcatrão então era demasiado. Quando olho para a minha Maiara, vejo-a chorando, então me consoli. Esta está bem. Quando olho para ela, meu Deus, era o tal sonho que Satanás me queria separar. Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Toma cuidado. Deus está avisando que vão vir dias piores para o mundo. Diz a Bíblia que é para o mundo. Prepara a tua vida, prepara a tua casa. Um forte aplauso e que Deus ricamente vos abençoe. Em nome de Jesus.